Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, a documentação da CIA, a Agência Central de Inteligência do governo norte-americano, que atesta a prática de tortura e assassinatos políticos durante a ditadura militar brasileira, é o assunto de hoje do nosso programa. Documentação da CIA e documentação brasileira também. Participam a historiadora e integrante da Comissão Estadual da Verdade, Socorro Ferraz, a também historiadora Marcília Gama e ainda o juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, Teodomiro Romeiro dos Santos, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Marcília, eu tinha perguntado para Socorro no bloco anterior sobre a documentação. Quando é que essa documentação começou a aparecer? Você tem uma tese de doutorado que vai nessa direção. A tua experiência pessoal de acesso a documentos para poder trabalhar a tese de doutorado, como é que foi? Olha, como eu já participei da transição da documentação, saída da SSP, né, para o arquivo público, é um procedimento arquivístico que a gente chama transferência de custódia. Então, é feita uma listagem de toda a documentação e, a partir do momento que essa listagem é feita, o levantamento de todo o acervo, prontuários individuais, prontuários funcionais, pasta de sindicância, enfim, o acervo todo é mapeado, né, levantado, então é assinado um termo de transferência de custódia e, a partir daí, a gente, lá no arquivo público, começa a trabalhar essa documentação. Então, em relação ao acesso, eu não tive dificuldades, porque desde o início eu estava mexendo com esse acervo. De 91, a partir de junho de 91 em diante, era a minha atividade no arquivo, organizar, coordenar as equipes de catalogação, organização. Agora, a dificuldade que foi posta é o seguinte, que os arquivos chegaram para a gente num estado plenamente desorganizados e propositalmente desorganizados. As pastas vinham sem uma coerência, sem uma lógica. E o trabalho arquivístico de colocar isso numa ordenação, sem mexer com a organicidade original dada pela SSP, requereu um estudo prévio, né? E esse estudo prévio permitiu que a gente entendesse o que era esse aparelho, o que era essa polícia política de Pernambuco. O departamento, inicialmente, era delegacia, foi criado em 23 de dezembro. A sua tese é sobre Pernambuco. Exatamente. E mostrando esse aparato. Né? É o livro? É o livro. Mostrando esse aparato informacional que é criado. É a inteligência, é o estudo da inteligência que se instala no Brasil e é o que eu chamo a rede nacional de órgãos de informação e segurança. E a minha tese é justamente para sustenta a ideia de que os 21 anos de ditaduras militares só pode ser possível no Brasil graças a essa rede de informação e segurança. Então, os órgãos todos, a gente tinha a nível de polícia, né? Vamos dizer assim, polícia política aqui no Estado era o DOPS, era subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A nível de Brasil, você tem o SNI, que servia de controle dessa informação nacional, num primeiro momento, não é? Uma estrutura montada, dirigiu né? também. Durante como o governo Geisel, exatamente. E todos passaram, Garrasta Azul Médici também passou por esse... Pelo SNI. E essa ideia desse grande tentáculo, né? Porque as informações, elas se disseminam dentro dessa sociedade e servem para você monitorar as pessoas, monitorar as instituições, e esse monitoramento era fundamental para que o processo de investigação, censura e repressão, ele acontecesse. Então, o que é que a gente vê? SNI, órgão inicialmente coordenador dessa rede de informação, mas você tem o Centro de Informação do Exército, CIA, Centro de Informação da Marinha, o CENIMAR, Centro de Informação do Aeronáutica, o CISA, tem o Departamento de Informação da Polícia Federal, tem as polícias de Estado, tem as DSIs, as Divisão de Segurança e Informação, as ASES, que é Agência de Segurança e Informação, atuando do Ministério, em cada Ministério, nos estados, em cada secretaria e nos municípios também em cada órgão. Então, veja, essa rede ela era monitorada
por esses órgãos de segurança e informação, e a troca dessa informação era a base de todo o monitoramento dessa sociedade. E essa informação, ela não vinha aleatória. Ela era não só produzida, recebida, mas manipulada, e desde que fosse instado uma ação que justificasse esse monitoramento. Obviamente, esse monitoramento não surgiu e não saiu do nada. A gente tinha uma parceria com os Estados Unidos, ensinando a esses agentes que estavam nesses órgãos e nessa agência de ponta, a como monitorar. Então, vinha, inclusive, relatórios, e esses relatórios eram transcritos, eram traduzidos e repassados pelos agentes. Ô Teodomiro, esse ponto específico da história que Marcília trouxe aqui, que é essa interferência direta dos Estados Unidos no planejamento do golpe, na consolidação do golpe, nos governos militares que se sucederam, isso está devidamente documentado? E se está ou não, isso é do conhecimento público, Isso de um modo está geral? documentado de uma forma mais ampla através dos registros históricos. Há muitos livros, há muitos historiadores que escreveram sobre esse assunto, né? Desde a atuação do IBAD anterior ao golpe aqui no Brasil, financiamento da campanha de políticos de extrema-direita. Teve uma atuação fortíssima aqui em Pernambuco, né? Exatamente. Sobretudo no campo, país né? inteiro, no Pra Rio você- de Janeiro, pra muito você grande ter também. ideia, eles financiaram, o IBAD financiou os políticos de direita para todo o Brasil, eles financiaram em 333 milhões de cruzeiros. Só para Pernambuco foram 350 milhões. Era Só muito para dinheiro. Era a terra Pernambuco. de Miguel Arraes, a Pelotas terra de da Francisco Silva- Julião, as Exatamente. filhas Pelotas, camponesas. Era um polo de Para ter progressismo, uma de ideia do avanço que foi. social. Era Pernambuco, era como isso- Goiás era também na época. E isso reflete na repressão que houve a Pernambuco Exatamente. depois. Exatamente. Foi muito mais forte. Muito mais né? forte. Outra coisa, Oi. assim, desculpe interromper, mas outra coisa muito importante de ressaltar no que Marcília disse é que esse aparato repressivo que foi montado, ele tinha um objetivo muito Preciso. concreto e preciso. Era montar um aparelho estatal de confiança. Então, previamente, ninguém tem desconfiança nenhuma, mas a pessoa estava fazendo um concurso para ser juiz, por exemplo, ou para ser funcionário do TRT, ou para ser qualquer outra coisa do Estado. Então, ninguém tinha desconfiança, ele nunca tinha feito absolutamente nada que merecesse atenção especial de ninguém, mas a vida dessa pessoa era investigada formalmente. Essa investigação era formal, para saber se ele era uma pessoa de confiança que tinha condições ideológicas de ocupar aquele cargo. Então, isso que Marcília mencionou é de uma importância muito grande, né? Porque a modelagem do Estado dentro de uma determinada perspectiva que elimina o dissenso político. Você se tornou juiz quando? Em 1993. Então nada disso Eu já valia tinha mais, né? voltado. Em 1993. Mas ainda tive um probleminha, viu? Foi, né? Ainda tive um probleminha aí. Imagina. Socorro, Teodomiro tinha tocado num ponto que foi a destruição na Bahia de documentos relacionados a esse período do governo militar. Eu queria que você mencionasse isso, assim, quanto de documento a gente pode ter perdido É difícil. porque mas foram deliberadamente destruídos. Veja só, nós temos, não é que todos os documentos foram destruídos. Eu queria Pontuar, exatamente. pontuar. Porque, veja, depois da morte do Herzog e do Fiel Filho, em São Paulo, o Frota foi demitido, não é? Que era o ministro
do Exército. E ele, ao sair... Era governo Geisel, não é? Era governo Geisel. E ele, ao sair... Frota era aspirante à presidência da República. Exatamente. Então, ao sair, ele deu ordem para destruir toda a documentação. Então, depois do Frota, a documentação que esteve produzida ali, ou grande parte, ela foi destruída. Depois houve uma destruição da documentação, isso é dito pelo Marival Chaves, que era uma figura de proa do Exército, ligado ao Fleury, ligado à Ustra, a todo esse grupo responsável, o que os jornalistas chamam a tigrada, não é? Então, o Marival Chaves diz que o coronel José Antônio Nogueira Belham, ele deu ordens também para que toda a documentação fosse destruída. Porque havia uma documentação, essa documentação que Marcília falou, ela é interessante, porque havia toda essa rede, mas nessa rede havia documentação que era mais refinada do que a outra. E nem sigilosa, ultra sigilosa, secreta, nem todos os órgãos de segurança recebiam a informação. Então, eles diziam, lá em cima tem, quando a gente pega um documento desse, lá em cima tem, para ser distribuído para tal e tal. E todos os outros não. Então, você vê que havia a elite, né? Da elite e da elite. A decisão de todas as coisas mais escabrosas não era feita por essa grande maioria, não. Essa grande maioria informava. E aí, esses órgãos, CIE, CNMA e CISA, e mais todos esses outros, e um conselho muito secreto que decidia todas as coisas. Então, o que é que restou dessa documentação? O que é que nós encontramos com a documentação? A documentação que existe, ela é uma documentação muito engenhosamente produzida. Ela tem metade verdade, metade mentira, falsidades. Só para se ter uma ideia, vou dar um outro exemplo, que é da morte de um camponês, aqui, um líder camponês chamado Manuel Aleixo. Esse processo de Manuel Aleixo é um exemplo, assim, do que é a ditadura. Porque ele realmente foi, digamos, houve uma decisão para matá-lo. Ele era uma pessoa simples, mas ele era um líder camponês. Ele era do PCR, Partido Comunista Revolucionário, que no momento estava fazendo uma grande aliança com Marighella, através de Ricardo Zaratini, que era um dos fundadores do partido. Então, quando eles perceberam isso, eles trataram de eliminar toda a liderança do PCR. E a morte dele, no processo, aparecem 2 assassinos confessos, todos 2 sargentos do Exército e do Serviço Secreto do Exército. Não, eu matei fulano, eu matei Manuel Aleixo. E o outro também. E as autoridades achavam isso uma coisa de uma impunidade total. Nunca, e é claro que o inquérito foi feito como se ele tivesse ido para o confronto, certo? E no final, quando estávamos aqui já na Comissão da Verdade, veio um agente muito ligado ao Fleury, um delegado da Polícia Civil, chamado Cláudio Guerra, que escreveu um livro, A História de uma Guerra Suja, onde ele conta, se dizendo arrependido, dos crimes que praticou durante a ditadura. Ele veio e disse, eu matei Manuel Aleixo. Então, são 3 criminosos, 3 assassinos, dizendo que eu matei Manuel Aleixo. E isso é uma coisa de uma impunidade total. Este homem esteve preso 10 anos e ele veio até sob como se chama isso? Ele
teve um indulto, uma Cobertura, coisa, é. porque ele matou a mulher dele e a cunhada. Ele teve preso por isso, não por nenhum crime político que ele praticou. Ele era ligadíssimo ao Fleury. E ele diz, eu cheguei, recebi do Miranda a arma, depois fui para a Secretaria de Segurança Pública, ele diz tudo. Mas quando vamos ver a documentação, as fotos de Manuel Aleixo e a descrição dos peritos, porque o trabalho da Comissão da Verdade foi um trabalho de polícia, de investigação, olha, nós tivemos que aprender, ou mal aprender, coisas que muito difíceis, né? extrapolavam. Para se ter, só para eu encerrar esse caso, ficou numa dúvida muito grande, porque o orifício, que era uma bala só, o orifício que era de tantos milímetros, era de uma bala de uma arma privativa do Exército, de uma pistola. E a saída, isso na descrição do perito, e na saída era de um revólver 38, que era a arma da polícia. E ele diz, eles fizeram isso de propósito, porque eu matei com a pistola 45. Compreende o que são os documentos? Então, os documentos são muito difíceis de serem usados. E um historiador tem que ter muito cuidado ao tratar com os documentos desse período. Mais um intervalo curtinho, não saia daí. Até já.